Olá pessoal, graça e paz, uma alegria mais uma vez começar esse tempo de estudo com vocês, junto com o pastor Marcelo, nosso companheiro, nosso amigo aqui, e queremos já começando a fazer a propaganda do nosso canal, pedir para você, se você ainda não se inscreveu, não curtiu as nossas páginas, faz isso porque daí você vai receber todo o conteúdo e vai ajudar também a gente a divulgar o material que a gente vem produzindo, e a gente acredita muito que isso que nós estamos fazendo é capaz de mudar, de transformar vidas, não porque somos nós, mas porque é a palavra de Deus. Então, nos ajuda aí, curte, compartilha, deixa o seu comentário, tudo isso ajuda, né, na divulgação do nosso vídeo. Vou deixar o pastor Marcelo dar as boas-vindas. Olá, gente. Paz vocês, Deus nos abençoe. E é gostoso estar aqui para conversar um pouquinho, né? Eu e o Samuel, a gente já virou uma dupla permanente, né? Das lives, nos estudos. Vamos começar a pregar em dupla também, né? Mas é bom. Vamos inovar, né? Tá aqui. Então, aproveita, pastor, faz uma oração para a gente iniciar esse tempo. Santo Deus e Pai querido, no nome de Jesus Cristo, glorificamos o Teu santo nome, agradecendo a Ti pela Tua graça e misericórdia, que nos alcança e sustenta, ó Deus. Ilumina os nossos corações na meditação da Tua palavra, quebranta-nos, ó Pai, transforma-nos no poder do Teu Santo Espírito, para vivermos, ó Pai, segundo o Teu querer, segundo a Tua palavra, numa vida que glorifique ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Bom, pastor e pessoal de casa, né? Hoje nós estamos encerrando uma série, né? Uma série que foi muito importante. Eu gostei muito de fazer essa série, o assunto que ela trata e todo o processo que a gente veio falando sobre ela, né? Que é a série O Plano da Salvação. Nós conversamos desde o princípio, quando Deus criou todas as coisas, a queda, e fomos traçando toda a história de como Deus nos resgatou em Cristo, a nossa nova vida em Cristo e a nossa esperança futura também. Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos, são vídeos curtos, 15, 20 minutos, lá você pode fazer a hora que você quiser, tá tudo na nossa playlist Plano da Salvação, no nosso canal do YouTube. Acompanha lá, e esse vídeo é onde a gente vai fazer o encerramento, o fechamento, né? Não que a gente ache que esse assunto conseguimos abordar tudo, né? Mas esgota, né? É um assunto que daria para viver uma vida falando dele e não chegaria nem perto de concluir, de esgotar o tema, né? E um texto que eu gosto muito, fala muito ao meu coração quando eu penso sobre essa necessidade da conversão, de uma nova vida, é o texto do Evangelho segundo São João, capítulo 3, e eu vou ler o versículo de 1 até o versículo 6. Diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Pastor, nesse trecho que a gente leu, acho que a parte que mais fala comigo é essa afirmação de Jesus nesse diálogo com Nicodemos: é preciso nascer de novo. E outra versão ele fala em verdade, né? Querendo dizer, isso aqui é extremamente importante. Presta atenção nisso. É preciso nascer de novo, é preciso nascer da água e do Espírito. Por que desse novo nascimento? Então, isso é de uma compreensão difícil, porque é compreendido espiritualmente isso. O ser humano,
Infelizmente, o ser humano é arrogante. Nós temos uma tendência a acreditar na nossa inteligência, na nossa capacidade, e temos uma tendência a acreditar de que Deus submete-se a nós, né? É algo como se nós fôssemos tão bons, tão essenciais, de que Deus está desesperado pela nossa presença, sabe? O céu sem nós seria um lugar sem graça. E isso tem levado muitas pessoas para um lugar sem graça de fato, que é o inferno, né? Então, a necessidade do novo nascimento, ela é indiscutível, e nós tomamos consciência dela pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas, né? O Espírito Santo é que vai nos convencer dessa necessidade, fazer olhar para nós e reconhecer que até onde nós viemos, com a nossa mala, seguindo a nossa estrada, como diz a molecada assim, né? Deu ruim, né? Deu ruim. Deu ruim. Se ficar nesse caminho, o fim não é bom, não. E que isso é tão importante, tão necessário, tão impactante, que Jesus não fala apenas de uma mudança de comportamento, né? Ele fala de um novo nascimento, ou seja, Jesus está falando de uma nova vida. Nova vida, que essa vida que foi vivida, não é que ela não presta, mas a maneira como ela foi vivida, ela presta muito porque ela foi criada por Deus. Mas a maneira como ela foi vivida, não tem nada nela que possa nos aproximar de Deus. E voltando para a gente pegar esse gancho, né, de tudo que a gente falou nessa série, o plano da salvação. Essa vida antes de um novo nascimento é uma vida que não reflete o propósito para o qual fomos criados. E se vocês forem assistir lá o vídeo, vocês vão pegar especialmente o vídeo que fala sobre a queda, né? Esse desligamento, a desobediência da humanidade com os propósitos de Deus, que afastou a humanidade do propósito da sua própria existência, né? Criados para adorar a Deus, criados para desfrutar Deus em toda a sua grandiosidade, na plenitude com Deus, né? E a gente, no começo dessa série, a gente falou dessa situação inicial, né? Deus cria a humanidade numa relação ali representada por Adão e Eva, uma relação íntima, próxima, tendo contato direto com Deus. E o advento do pecado, né, a entrada do pecado na humanidade, acaba com não no sentido de que põe um fim, né, mas coloca um obstáculo nessa relação entre a humanidade e Deus. E por isso da necessidade de um novo nascimento, né? Sim. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, né, já falaram para mim muitas vezes, eu não sei a razão da minha existência, não sei a razão da minha vida. Olha, todo ser vivente, toda a criação existe para adorar a Deus. Essa é a razão de nós termos nascido e de nós existirmos, né? Às vezes eu sou até um tanto, sei lá, não sei se ácido ou cru com essa história, porque, por exemplo, na questão do casamento, né? Às vezes a gente brinca, né? Então, você acha que Deus criou você para mim, criou eu para você? Não. Não. Simples assim, não. Deus criou você para Ele. E Deus me criou para Ele. Tendo criado nós dois para Ele, permitiu o nosso encontro, de que esse encontro seja para Ele também. Para Ele. Para cumprir os propósitos que Ele tem para os dois. Né? Isso, né? Quer dizer, é um encontro que colabora para que nós dois cumpramos
o objetivo para o qual fomos criados, de adorar a Deus. E a família também, né? Só que nós nos apropriamos disso, né? Nós nos apropriamos uns dos outros, nos apropriamos dos ideais de família, nós estamos nos apropriando das coisas, tirando Deus de cena, e chegamos hoje num tempo, num espaço em que, apropriado dessas coisas todas, não estamos encontrando a razão da existência. Sim. Eu gosto muito do texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Quando ele fala que, discutindo as questões, né, de o que fazer, o que não fazer, o que pode, o que deve, o que não deve, e ele declara, né, quer comais, quer bebais, ou fazendo qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Porque esse é o propósito. Não importa o que está sendo feito, se aquilo é feito para a glória de Deus, isso alcança o objetivo da nossa vida. E a gente só pode cumprir esse propósito, né, de viver para a glória de Deus, propósito para o qual nós somos criados, se nós passamos por essa mudança, essa conversão, essa regeneração, que no texto que nós lemos aqui, Jesus faz analogia com o novo nascimento, né? E é interessante, Samuel, que a queda não tirou de nós apenas a prática de um viver para Deus, de uma razão em viver para Deus. Ela tirou de nós a consciência disso. Esse é um grande problema. Ela tirou de nós a consciência disso. E no lugar da consciência de viver para Deus, nós colocamos a consciência de viver para nós mesmos. Então nós temos uma sociedade, uma humanidade na sua maioria, assim, que é egocêntrica, né? Que vive para si, que vive para satisfazer os seus prazeres, vive para fazer as suas vontades, e é profundamente infeliz, porque isso não é possível. Sim. Não é possível de você satisfazer todos os seus prazeres, fazer todas as suas vontades. A vida prova, aliás, o contrário, hein? Que são poucos prazeres que nós conseguimos realizar, poucas vontades que nós conseguimos realizar, e isso nos entristece, isso nos deprime, isso nos adoece, né? Porque no lugar de termos a consciência de viver para Deus, criamos a consciência de viver para nós. E, inclusive, muitos dos que se declaram cristãos ainda estão com essa consciência de viver para si. E são profundamente tristes porque estão procurando em Deus uma autossatisfação que por vezes não acontece, e aí se decepcionam com Deus, dizem que são abandonados por Deus, que Deus não ama, porque Deus não está satisfazendo caprichos. Mas quando pelo Espírito Santo de Deus nós tomamos a consciência de que fomos criados para adorar a Deus, que essa é a razão da nossa existência, já 90% das nossas enfermidades já são curadas aí, né? E outras tantas serão curadas, né? Dessa ação que Jesus chama de novo nascimento, que é o início de uma nova vida. Inclusive chama a vida antes desse encontro com Cristo de velha vida, velho homem, né? Que não é necessário. Aí às vezes, por isso que é uma confusão muito grande, é porque uma vida ruim, não é isso, gente. É que é uma vida voltada para si, quando muito voltada para um outro ser humano, às vezes o marido, às vezes os filhos, às vezes a família, ou uma ocupação, às vezes a profissão, ou os bens, ou a própria religião. A própria religião, às vezes, né? Que para mim me parece ser o caso de Nicodemos, no texto que a gente leu, né? Ele chega, a Bíblia fala que ele era um dos mais importantes entre os judeus, e ele já aborda Jesus chamando de mestre,
sabemos que vens de Deus, porque as coisas que você faz só podem ser próprias daqueles que vêm de Deus. Então você percebe nele ali esse senso de convicção sobre quem ele é, demonstrando para Jesus que ele tem conhecimento religioso ali, e para ele Jesus responde, né? É necessário você nascer de novo. Para entrar no reino, para ver o reino de Deus, é necessário essa mudança. E acho que com isso que você está falando, né? A mudança é parar de viver para si mesmo e viver para Deus. No novo nascimento, onde morre o velho homem, ou a velha humanidade, e nasce um ser humano novo, muda o foco da vida, muda o centro da vida, né? A gente passa de seres humanos egocêntricos ou antropocêntricos, né? Que são centrados no ser humano, para um ser humano, para uma pessoa, uma vida centrada em Deus, né? Cujo propósito de vida ou as coisas que a gente faz estão relacionadas com a nossa relação com Deus. E isso parece um paradoxo, né? Porque a partir do momento que a gente para de buscar a felicidade, a autorrealização, a autossatisfação, e começa a buscar isso em Deus, buscar a satisfação de Deus, a realização dos propósitos de Deus, aí sim a gente se encontra feliz, né? Eu gosto muito do Salmo, se não me engano, Salmo 16, né? Que Davi fala que diante de Deus, na sua destra, na sua presença, há delícias eternamente, há alegria perpétua, né? Então, a impressão que dá é que é possível ter lampejos de alegria, satisfação numa situação ou outra longe de Deus, mas a verdadeira, a plena, a que vai durar para sempre, só é possível na presença de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, falando sobre os judeus, ele fala assim, sobre os judeus, ele fala assim, eles têm temor de Deus, são religiosos, eles têm temor de Deus, mas eles estão querendo fazer isso da maneira deles. Então, existem excelentes religiosos, piedosos inclusive, mas que estão tentando fazer a sua maneira. A sua maneira. E isso ainda é antropocêntrico. Isso ainda é egocêntrico. Por isso, a vida religiosa, ela é importantíssima. Importantíssima. Mas nós não podemos confundir a vida religiosa com o novo nascimento. Porque Cristo mandou um religioso nascer de novo. Paulo pregava para que religiosos nascessem de novo. Paulo não pregava apenas para não religiosos, ele pregava para religiosos, para que eles nascessem de novo. E ele se usava como exemplo, sendo religioso. Os apóstolos lá em Jerusalém estavam pregando para os judeus, que eram religiosos, para que eles nascessem de novo. Então, é uma sequência. Olha, eu entendo que todo aquele e aquela que são nascidos de novo tem uma vida religiosa, mas nem todo aquele e aquela que tem uma vida religiosa são nascidos de novo, né? Uma reflexão interessante, então, né? a consciência do nascimento, do novo nascimento, é olhar para si e falar assim, qual é a razão da minha existência? Não repetir a confissão de fé. Não, eu existo para adorar a Deus. Eu aprendi isso lá na classe de catecúmenos. Não, mas no coração, né? Qual a consciência do meu coração? Eu posso repetir, eu nasci para adorar a Deus, mas não ter consciência no coração disso, a minha vida continuar girando em torno de mim. E eu posso ser um excelente religioso, como Nicodemos era um excelente religioso. E tanto quanto Cristo disse a Nicodemos, diria a mim: você precisa nascer de novo, porque o novo nascimento é caracterizado por uma vida que tem consciência e que busca viver
para adorar a Deus. Mesmo porque, a partir do novo nascimento, a gente, enquanto cristãos, enquanto povo de Deus, a gente sabe que a Bíblia nos ensina como viver nessa nova realidade. E o que muitas vezes eu percebo, e por experiência própria, é que antes dessa consciência sobre o novo nascimento, parece que as coisas que a Bíblia ensina e exige de nós enquanto comportamento, enquanto prática de vida, parecem coisas impossíveis. Porque são realidades que estão em confronto. Eu vivo de uma forma e a Bíblia exige que eu viva de outra. Enquanto a gente não passa pelo novo nascimento, a tal da santidade, que a Bíblia fala, vivam em santidade, busquem a santidade, é impossível. É uma luta, usando o termo popular, é dar murro em ponta de faca, né? Porque a partir do novo nascimento, se a gente pegar o exemplo, continuar o exemplo de Jesus, né? Alguém que nasceu agora vai começar a aprender atitudes, vai começar a se desenvolver, a crescer, a se alimentar, a ver quais são os limites, o que é bom, o que não é bom. E eu entendo que na vida espiritual, esse novo nascimento, também passamos por esse processo que a Bíblia vai chamar de santificação, o tempo que nós estamos aqui entre a nossa conversão, a nossa regeneração, até o dia que vamos nos encontrar com Deus, é o tempo de santificação. Estamos sendo ali, dia após dia, pela palavra de Deus, pela comunhão, sendo capacitados a ser, dia após dia, cristãos melhores, pessoas melhores, que refletem aquilo que tem com Deus, né? Sua relação com Deus. Isso que você falou, dessa contradição entre o que eu faço, aquilo que a Bíblia diz que eu faço, eu vejo muito isso com questão do que é que a gente considera prazer, do que é que a gente considera alegria, do que é que a gente considera prazeres, né? Ser cristão, viver em santidade de vida, viver para a glória de Deus, para adorar a Deus, não tem nada a ver com não se divertir, não ser sorridente, não ser alegre, não amar as pessoas à sua volta. Pelo contrário, né? É fazer tudo isso de maneira muito melhor, né? Porque o amor que eu tenho para oferecer pela minha esposa, enquanto Marcela, é desse tamanho. O amor que eu tenho a oferecer a ela, enquanto habitação do Espírito Santo, servo de Jesus Cristo, é algo que não é imensurável. O amor que eu, enquanto ser humano, tenho para oferecer para o meu filho é pequeno. Agora, enquanto cristão, orientado pelo Espírito Santo de Deus, é potencializado a números infinitos, e não se poder contar, né? Então, agora, o que é prazer para cada um de nós? Eu vejo isso muito, eu gosto de citar esse fato, já citei alguns vídeos, você vai ver, quando Paulo fala para Timóteo: Timóteo, vem se encontrar comigo depressa, porque Demas, se apaixonando por esse mundo, abandonou a lida aqui, abandonou o ministério. Então eles estavam em Tessalônica, aquela cidade grande, maravilhosa, colorida, e Demas se encantou por aquilo, por aqueles prazeres, por aquilo que aquela cidade oferecia. Mas a vida com Paulo não tinha nenhuma alegria. Claro que tinha alegria. Eles, como judeus, eles tinham um monte de festas por ano. Eles tinham um monte de celebrações por ano. A vida deles era cheia de festividades. Eles se alimentavam, eles se encontravam, tinham muitas alegrias, muitos prazeres na vida deles. Mas Demas queria outros prazeres. Ele queria aqueles prazeres oferecidos por Tessalônica. Eles queriam aqueles prazeres que se podia comprar, né? Aquilo que o dinheiro pode comprar. Os prazeres que ele queria era aquilo que o dinheiro pode comprar. E os prazeres oferecidos por Deus são prazeres que o dinheiro não pode comprar. São prazeres que você só vive em comunhão com Deus, na instrumentalidade do Espírito Santo, obedecendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, muitas vezes as pessoas querem viver essa vida aí de agente duplo, né? E como que é possível? É possível você viver uma vida de agente duplo? Sim. É possível você viver uma vida de agente duplo. Você vive uma vida religiosa
aparentemente piedosa, mas voltada para você mesmo, e fora dos ambientes onde se vive essa vida religiosa, você vive da maneira como você bem entende. As coisas não se misturam, sabe? A igreja é a igreja, tá com os irmãos é tá com os irmãos, mas a minha vida lá é minha vida lá, né? Então isso é do humano, né? Eu vivo uma vida religiosa, voltada para mim, porque ela só encontra coerência em mim. É só o meu coração que encontra paz com essa vida religiosa. A Bíblia não encontra paz com essa vida religiosa, então é uma vida religiosa voltada para mim, ainda que se chame de vida religiosa cristã. E lá fora dos ambientes religiosos eu vivo de uma outra maneira. Então eu tenho os prazeres que o dinheiro pode comprar e tem a religião que a minha mente pode criar. Aí é possível viver essa vida dupla. Em Cristo essas coisas mudam todas, no novo nascimento. A gente vai passar a ter os prazeres que o dinheiro não pode comprar e alguns prazeres lícitos que o dinheiro pode comprar, quer dizer, aumenta os prazeres, a possibilidade de prazeres, né? E a minha vida religiosa agora é uma vida religiosa diferente também, porque ela não é mais voltada para mim, ela é voltada para adorar a Deus. Eu gosto muito dos Salmos, né? E num livro do Lewis, C.S. Lewis, quando ele escreve comentários sobre os Salmos, acho que esse é o título do livro, ele fala sobre alguns salmos, né, algumas características onde o autor escreve ali: louve a Deus, aclame ao Senhor, adore ao Senhor, entoe cânticos ao Senhor. E o Lewis fala que antes da sua convicção, da sua conversão, ele olhava para aqueles textos e falava: parece que Deus está implorando adoração, parece que Deus está falando, me elogiem, me elogiem. Mas na verdade, e aí quando ele passa pela conversão, ele fala que ele olha para os Salmos e ele começa a ver nessas características Deus falando assim, ó: alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Ou ponham para fora essa adoração, né? Porque a gente só consegue desfrutar da alegria plena mesmo quando a gente consegue extravasar ela em cânticos, em adoração, em atitudes que demonstram aquilo que estamos sentindo, né? E parece que isso é uma característica muito presente nos Salmos, né? Deus falando para o seu povo: a alegria plena, a satisfação, o maior prazer que vocês podem ter está em mim. Por isso, me busquem, me adorem, cantem e tudo mais. Mas isso só é possível de se compreender, isso é possível de se experimentar a partir dessa conversão, nesse processo de santificação, nesse processo diário que crentes de 40, 50 anos de idade, 30 anos de conversão, e aqueles que se converteram hoje por esse vídeo, amém? E eles vão ter que passar, todos nós estamos passando, né? Eu ia falar uma coisa muito dura, mas vou falar uma mais leve. Imaginemos a nossa vida como uma produção. Produção de um produto, de uma horta, uma produção. Nossa vida é uma produção. Antes do novo nascimento, ou para quem não tem o novo nascimento, o que a gente oferece para Deus dessa vida? O resto. Aquilo que você colheu e sobrou, as sobras. Nós oferecemos para Deus as sobras. Quando nós somos nascidos de novo, nascidos novamente, regenerados, salvos em Cristo, a gente passa a oferecer para Deus o melhor dessa produção. O melhor dessa produção. Nunca há sobras. As sobras ficam para outros momentos. Então também é olhar, se você tem oferecido da sua vida para Deus as sobras, meu querido, minha querida, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Não importa quem você seja. Se você seja pastor, pastora, líder na sua igreja, se você é uma pessoa que está assistindo isso hoje e nunca ouviu falar sobre Jesus Cristo, não importa quem você seja, se aquilo que você oferece da sua vida para Deus são as sobras,
você precisa nascer de novo. E essa é a melhor notícia que eu posso dar para a sua vida. Toma consciência disso. Busque a Deus, porque você precisa de novo nascimento, tá bom? Amém. Para a gente caminhar para o encerramento. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, irmãos. Vocês podem nos perdoar, porque também é a forma que a gente quer encerrar, fazer o fechamento desse grande tema. E como acho que é algo importante para a gente falar também, só quem nasceu de novo, só quem passou pela experiência da regeneração e está caminhando aí na santificação em Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo, só esses podem ter a esperança de um futuro glorioso na presença de Deus, podem ter a convicção de que se um dia nós estivermos aqui, quando Jesus voltar, nós seremos levados ao céu com Ele, ou se o dia que Ele decidir nos levar através da morte, né, essa passagem, nós estaremos na sua presença. Essa esperança, essa expectativa do reino perfeito, do reino que vai se consumar na segunda vida de Cristo, está reservada para aqueles que já nasceram de novo. E toma o lugar da maior expectativa, a maior esperança da vida. Não significa que nós não temos mais expectativas para hoje, para amanhã, para o nosso futuro aqui, mas todas elas são menores ou se submetem a uma expectativa muito maior, que é desfrutar de Deus plenamente, perfeitamente e eternamente, né? Glória a Deus. Então, mais um motivo para a gente refletir sobre isso, né? Nascer de novo, se colocar diante de Deus em oração e falar: Pai, de repente essa palavra mexeu com você, colocou uma interrogação na mente, na cabeça. Eu passei por isso e acho que a maioria de nós já passou por isso. Não é vergonha nenhuma chegar no quarto, fechar a porta e falar: Pai, eu não sei se eu já nasci de novo ou não, e eu quero ter essa convicção na minha vida. Amém. Que todos, se ainda não têm essa convicção, possam fazer isso hoje. Não deixe para amanhã não. Hoje, enquanto está assistindo esse vídeo, fale com Deus. Que Deus confirme isso no seu coração, que você já nasceu de novo, ou se ainda não, que você possa ter essa convicção. Inclusive, feche os olhos agora e ore conosco. Samuel vai orar. Amém. Orar pela tua vida. Feche seus olhos aí. Eu fico com os olhos abertos também, mas faça essa oração junto conosco. Vamos elevar nossos pensamentos, a nossa atenção totalmente a Deus nesse momento, para que essa oração seja realmente sincera. Pai, hoje é um tempo onde nós, pela orientação do Espírito Santo, Deus, decidimos falar de algo que é fundamental, que é importante, que não pode, Senhor eterno, ser negligenciado por nenhum de nós, independente do tempo que nós estamos na igreja ou se esse é o nosso primeiro contato com a igreja, Pai. Mas a convicção de que nós precisamos nascer de novo hoje está batendo a porta do nosso coração, Pai. Hoje essa pergunta: você já nasceu de novo? É feita a mim e é feita aos irmãos que estão acompanhando esse vídeo, Senhor. Amém. E se há alguém nesse momento, Deus, que ainda não está certo sobre isso, mesmo estando na igreja, mesmo passando por sua vida toda na igreja, mas ainda não está convicto de que já nasceu de novo na água e no Espírito, que o Senhor, em nome de Jesus, leve, Deus eterno, essas pessoas a uma entrega total, ó Pai. Leve essas pessoas a um lugar, ó Deus eterno, onde elas possam olhar para o Senhor e clamar por esse novo nascimento. E eu sei, ó Pai, que o Espírito Santo vai se manifestar na vida dessas pessoas, vai trazer a convicção, ó Pai, sobre quem somos e o que precisamos ser em Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, que cada coração que está se abrindo agora nessa oração ao Senhor possa receber do Senhor a graça, possa receber do Senhor a salvação, a transformação de vida, para levar-nos, Deus, a viver a Tua vontade, a ter expectativas, a ter esperanças no Senhor e a desfrutar da vida abundante para a qual o Senhor nos prometeu. Alegria, paz e justiça que não estão relacionadas às circunstâncias da vida, uma paz que transcende o entendimento, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, dê essa experiência a todos que estão orando nesse momento, e a convicção do novo nascimento possa ser algo que está presente em nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro, que ninguém, ó Pai, saia
termine de assistir esse vídeo, termine de assistir esse estudo e permaneça com a dúvida, mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo traga a convicção do novo nascimento, de uma nova vida, que em Cristo Jesus faz todo sentido. Nós oramos a Ti para a honra e glória do Senhor, no nome santo do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, é isso aí. Nós agradecemos muito a todos que acompanharam este vídeo e todos os vídeos da série O Plano da Salvação, e esperamos vocês nos próximos vídeos, na nossa próxima série. Então não deixa de acompanhar os nossos canais, se inscrever, ativar as notificações, e que Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Se você ainda não assistiu, volta lá no primeiro vídeo, faz uma maratona na série toda, que essa é a série mais emocionante que você vai poder assistir na sua vida e mais essencial. Deus te abençoe.